Estou aqui hoje com o Dom Cláudio, que teve importantíssima participação na ADCE, na construção, principalmente, de uma das ações mais importantes que nós tivemos até agora, nesses 60 anos, o Encontro Bispos e Empresários. Dom Cláudio foi um dos patrocinadores desse evento, um dos patrocinadores desse encontro, que conseguiu reunir durante muito tempo os bispos da igreja e os nossos empresários adecianos. Tenho informações de que o Dom Cláudio foi o articulador desse encontro e teve a participação mais importante de todas. Ele era o motivador. Ele, além de ser o articulador, por um bom tempo, Dom Cláudio motivava a que a igreja e os empresários conversassem de forma bastante franca para que pudessem ter um encontro daquilo que era importante, a doutrina social cristã, que é o que move os adecianos. Dom Cláudio, eu lhe passo a palavra para o senhor dizer alguma coisa de início a respeito dessa sua participação importante na ADCE, no Encontro Bispos Empresários, e na sequência eu vou lhe perguntando, a gente vai conversando de forma bastante amena para resgatar um pouco dessa história da sua participação na entidade. Por favor, Dom Cláudio. Sim, a questão era que durante o regime militar aqui no Brasil, a igreja muitas vezes, claro, falava da questão social. E naquela época, essa questão digamos assim, dos trabalhadores e da justiça social, eu vinha aqui de uma grande participação também nas greves, na época, em 79, 80, em Santo André, na Diocese de Santo André, onde eu era bispo na época. Então, eu tinha muito contato também com os trabalhadores aqui, com as suas reivindicações, enfim, aquele novo sindicalismo que foi nascendo naquela época. E tudo isso é um pouco o contexto dentro do qual começou a se pensar em fazer um encontro com os empresários católicos que, de alguma forma, se queixavam de que a igreja estava muito do lado dos trabalhadores e muito contra, digamos assim, os empresários na sua atuação, claro, nas questões trabalhistas. Então, no fundo, era essa a grande questão. Eles diziam assim, isso depois apareceu mais claramente também na primeira reunião que nós fizemos, no primeiro encontro então, de bispos e empresários que nós fizemos, que eles, quando iam para a igreja, escutavam as nossas pregações, eles não se sentiam acolhidos dentro da comunidade, eles se sentiam, de alguma forma, hostilizados dentro da comunidade. Então, isso, claro, fez com que também a igreja se preocupasse com essa situação. Terminado esse tempo da ditadura, digamos assim, do regime militar, da ditadura militar da época, que nós conhecemos todos, começou a se pensar nisso. E foi através da ADCE que se conseguiu, então, fazer isto. Não tenho, assim, uma ideia clara, agora uma lembrança clara, se a própria ADCE foi quem pediu este encontro, ou de que forma que isso foi feito. Na verdade, houve um encontro. E esse primeiro encontro que aconteceu, vieram alguns bispos, mas sobretudo muitos empresários, foi um bom número de empresários, e a pergunta era, por que estamos tão separados? Por que bispos, o episcopado, porque eu estava representando a CNBB, aí, por que os bispos e o empresariado estão assim tão
separados, ou, digamos assim, de alguma forma em conflito, de alguma forma em contraste. O que houve, o que está havendo? E então, de fato, se começou a responder a isso, claro. A metodologia, eu lembro da metodologia que foi algo muito interessante, a metodologia que foi usada. Havia entre os empresários, né, a partir da DCE, havia um senhor que não me lembro exatamente, mas ao que bem me lembro, não era um empresário, mas era um senhor que tinha muita, digamos assim, era um esperto, um perito em metodologia de uma discussão desse tipo, em metodologia de discussão. E ele colocou algo que a todos nós pareceu assim realmente muito muito acertado, porque levou a reunião sem bate-boca, sem conflitos, sem agressões e tudo isso. E qual era essa metodologia? Havia um do episcopado que tinha 5 minutos para apresentar o assunto, e depois também um empresário que também fez isso por sua vez, apresentando a parte, portanto, do empresariado, como ele via a questão. Depois disso, somente para colocar a questão, não era para responder ainda, mas era para colocar simplesmente de que estava se tratando, com que cabeça os bispos estavam vindo e com que cabeça os empresários estavam vindo para esse encontro. Feito isto, esse senhor que conduziu a discussão, ele disse: veja, a partir desse momento, cada um de vocês pode falar. Tenho a impressão que era 3 minutos ou alguma coisa mais. Havia um tempo curto, claro. Porém, vocês devem, cada um que vai pedir a palavra, ele simplesmente diga o que ele pensa do assunto. Quando o segundo falar, ele não deverá dizer: eu não concordo com o que o fulano anteriormente disse, eu não concordo, ou então eu concordo, ou então tenho algumas observações a fazer. Não. Você simplesmente e somente diga o que você pensa, sem fazer referência a ninguém. Diga o que você pensa. E isso foi indo. Porque, então, na verdade, ninguém agrediu o outro, ninguém disse: faz aquele terceiro, quarto atrás que falou, eu não concordo com ele, isso não é possível, etc. Enfim, não, ninguém podia dizer isso. Ele simplesmente dizia o que ele pensava, pronto, sobre o assunto, o que ele pensava. Foi muito interessante porque, na verdade, assim, a reunião correu às mil maravilhas, claro. E foi bastante longamente digamos assim, que foram feitas essas colocações individuais. Depois, é claro, no final dessa reunião, porque havia o seu tempo também, no final dessa reunião, então ficou estabelecido, claro que, num outro momento, nós poderíamos entrar mais na discussão, portanto, também, uma discussão. Mas que era a primeira coisa que era importante era que tanto bispos como empresários escutassem os outros, escutassem. E também dissessem simplesmente o que ele pensa, pronto. E levasse isso para casa, não sei o quê, para depois pensar no assunto. Foi muito interessante aquela primeira reunião. E sei que todo mundo saiu muito satisfeito, porque claro que planejávamos outras reuniões, futuros outros encontros. Agora, eu pensando um pouco agora no tempo de hoje, se me é permitido dizer isto, tinha muito a ver com aquilo que o Papa disse, o Papa Francisco disse, que ele também disse que é preciso saber escutar o outro.
não só querer vir e ensinar e falar de cima para baixo, sou eu que tenho a verdade e vocês não sabem nada, não sei o que vocês... Enfim, não, o saber escutar é mais importante do que o falar. Claro que o falar também é importante, eu também tenho que dar a minha contribuição. Mas saber escutar, não só ouvir, mas escutar, entrar, por assim dizer, nas razões do outro. Quais são as razões que o outro está colocando? Esse saber escutar é realmente um passo avante, digamos assim, em tudo, afinal de contas, tudo aquilo que nós hoje chamamos também de sinodalidade, enfim, em que nós somos capazes de juntos construirmos novos caminhos. Enquanto eu estou aqui lhe ouvindo, eu estou me lembrando que eu conversei com o Carlos Camargo, que é um ex-presidente da DCE aí em São Paulo, e no depoimento dele, no momento em que ele chega a falar do encontro bispos empresários, ele reflete isso que o senhor está dizendo. Havia um certo resguardo, digamos assim, de ambas as partes para a primeira reunião. Ele disse, Carlos, o clero vinha com a ideia deles, os empresários viriam com a ideia deles, e a gente achou que não devia nem de gravar a primeira reunião, que ela deveria ser a portas fechadas para que a gente pudesse se entender. Então, no depoimento dele, ele retrata exatamente isso que o senhor está dizendo. E na primeira reunião, então, todos falaram, todos ouviram, e o confronto não existiu. Ao contrário, houve, parece que ali o início do acerto, do caminho para que os debates pudessem prosseguir de forma bastante favorável. É o que o senhor acaba de me contar também. Eu queria lhe perguntar, de forma mais específica, como o senhor atribui, ou qual o grau de importância o senhor atribui para esses encontros que a DCE manteve com os bispos ao longo dos anos. Como o senhor acha que isso funcionou? Se nós tivemos um sucesso, se realmente se transformou em ações concretas, em uma mudança de visão, se houve um acerto de parte da DCE no caminho, na trajetória de tudo isso que o senhor vivenciou, que o senhor ajudou e que o senhor colaborou. Eu penso que foi muito válido e que continuavam sendo válidos os diversos encontros que depois foram sendo feitos depois, através então desse tempo todo. E era importante porque, na verdade, nós nos encontrávamos para ir discutindo e aprofundando, porque havia duas coisas, eu acho, duas coisas importantes. Uma, como conseguir levar, digamos, essa reflexão também a outros empresários que não eram católicos, que não participavam, como levar e ter incidência, digamos, no empresariado de modo geral. Isso era muito importante. E segundo, de como a igreja também, a própria igreja foi desenvolvendo a sua própria doutrina social, porque a doutrina social da igreja é uma doutrina que também vai se desenvolvendo, vai trazendo novos elementos e tudo mais. Nós sabemos hoje, por exemplo, quando o Papa Francisco diz que a Laudato Si é um texto da doutrina social da igreja, isso nos provoca, claro, nos provoca muito, porque é um desenvolvimento ulterior à doutrina social da igreja que sempre vai também, repito, se desenvolvendo com novos elementos, com novas situações e assim por diante. Então, havia, de fato, esses dois aspectos sempre muito importantes que a gente, talvez de uma certa forma, eu acredito que tenha sido positivo também no mundo empresarial e a participação da DCE no mundo empresarial, em primeiro lugar, digamos, essa questão dentro da igreja, de conseguir acompanhar e a igreja também conseguir, a partir da experiência que as empresas têm como tal, a partir dessa experiência também ir formulando e reformulando a sua doutrina social. Então, me parece que esses dois aspectos, eu penso que foi realmente muito positivo e creio que hoje ainda é muito importante de continuar a discutir. Repito, por exemplo, essa questão
da Laudato Si, que são novas formulações onde se mostra como tudo está interligado. Se eu vejo que a questão ecológica, digamos, no sentido do planeta devastado e tudo mais, isso tudo tem a ver também da forma como a atividade, ou melhor, digamos assim, a intervenção humana, que sobretudo através da indústria, feita através das máquinas que se tem, enfim, e que se vai, essa tecnologia toda que vai também se modernizando e melhorando. Então, como tudo isso está ligado, é a forma como nós pensamos essa intervenção humana. Eu, por exemplo, penso, por exemplo, antigamente, para derrubar uma floresta, você tinha que pegar um machado. Hoje, você tem um maquinário fantástico com que você derruba uma imensidade de uma floresta e, de uma forma mais radical até, você a derruba com maquinário hoje que faz realmente algo que, talvez com os métodos antigos que eu conheci, com que meu pai também tinha que derrubar a árvore, era com machado, quer dizer, faz uma devastação inacreditável hoje com a tecnologia moderna que existe. E isso, claro, tem que ser discutido, isso tem que ser, digamos assim, avaliado. E não é possível fazer isso sem ter um mínimo, digamos assim, de princípios éticos, sociais nessa questão. E ali está toda a atualidade desses, digamos assim, desses encontros que foram feitos através da história e que poderiam continuar também atualmente. Creio que também estão continuando, sim. Eu vou lhe passar uma informação interna, digamos, da DCE nossa. Quando nós fazemos as nossas avaliações, o desempenho, o que a DCE consegue alcançar, o que dá certo e o que não dá, a gente sempre tem o encontro bispos empresários como uma das ações mais importantes que nós conseguimos realizar ao longo dos anos. Realmente isso aproximou bastante o empresariado e o clero, aproximou no sentido de encontrar um caminho, como o senhor falou. Nós também temos, aqui eu sou de Porto Alegre, estou falando com o senhor de Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul, a DCE promove anualmente o Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Nós começamos isso lá no ano de 2011 e ele ocorre anualmente, apesar de que está parado aí desde 2020, nós não realizamos por conta da pandemia do coronavírus. Mas a gente continua nos nossos debates internos, chegando a algumas conclusões que eu queria agora que o senhor retificasse ou ratificasse, se nós estamos num pensamento convergente. Nós acreditamos que, na atualidade, nós debatimos isso ainda ontem numa reunião da DCE, nós acreditamos que, na atualidade, as empresas têm uma enorme oportunidade de voltar-se mais ao ser humano, à pessoa, ao indivíduo, a seguir os ensinamentos da doutrina social cristã, porque o momento que se vive hoje chama muito atenção para isso. E nós acreditamos aqui, a gente conversa muito sobre isso, debate isso, que há realmente um entendimento do empresariado, há um movimento do empresariado nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse algo sobre isso, se o senhor concorda, se a visão que o senhor tem é um pouco diferente, como o senhor enxerga essa questão? Olha, é difícil eu não sou mestre nisso, nem quero ser mestre nisto. Eu posso até acrescentar algumas reflexões, claro. E isso são vocês mesmos que têm que fazer isso nesses próprios encontros. É ali que tem que ser, digamos assim, alimentado esse processo, porque, no fundo, nós sabemos hoje que se falamos de processos e não apenas de eventos e de decisões, mas também de processos dentro dos quais, claro, há também eventos e há também decisões a serem tomadas, claro.
mas é um processo, sobretudo. E eu penso que o empresariado, claro que o empresariado tem um grande papel e deve continuar tendo um grande papel dentro da vida da família humana e também de cada país, mas também da família humana, porque hoje nós sabemos que tudo isso é global, claro. Não há mais limites em que simplesmente é possível uma parte ou um país ou um continente ignorar o restante e fazer um caminho próprio. Há uma interdependência que não há como não haver e como não respeitar e como, portanto, também como não participar. Em todo caso, eu acho que o que eu vejo, por exemplo, é que uma coisa é a questão da ecologia, digamos, da ecologia integral, de que eu já me referia, essa questão de que a forma como se intervém na natureza através da tecnologia e do maquinário, a tecnologia e a ciência que toca para frente, que aperfeiçoa cada vez mais os nossos instrumentos tecnológicos de intervenção, que isso, a forma como a gente vê isso, é o que o Papa diz, a questão do paradigma tecnocrático, ou seja, se eu tenho a possibilidade de fazê-lo, eu faço, porque eu tiro o maior proveito possível, independente de qual seja, digamos assim, o desgaste da natureza, porque eu penso nos meus interesses, no meu momento, e o futuro, os outros que resolvam o futuro. Eu não estou aqui para preservar o futuro, eu estou aqui para fazer dinheiro, pronto. E ter, portanto, o máximo possível, porque isso me dá imensas condições, dentro das atuais condições, quem tem dinheiro tem uma força muito grande. Isso é uma das coisas, acho que devemos sempre, de novo, aprofundar como cristãos. Segunda coisa, que também muitas, e não é a primeira vez que se fala disso, é de que as empresas, todo o trabalho empresarial, ele deve também ser algo importante e, digamos, positivo para a comunidade onde ele está atuando. Qual é digamos assim, o fruto que a comunidade recebe? A comunidade recebe alguma coisa ou é aquilo que o Papa dizia, o Francisco dizia no Rio de Janeiro, dizia, a igreja não é como aqueles que vão e devastam tudo, e enchem as malas e depois vão embora com as malas cheias, e o povo que fica lá e a natureza que fica lá fica mais pobre, a natureza mais destruída, e eles simplesmente levam embora a riqueza. Quer dizer, deixando atrás uma destruição e um povo mais empobrecido. Qual é a responsabilidade ética que a empresa que atua no local tem de deixar para que a sua atuação seja também um progresso social, claro, social e humano, portanto, da comunidade que fica ali, da comunidade. Quer dizer, é outro aspecto muito importante, me parece que sempre deverá ser retomado, porque a grande tentação é essa, de sair com as malas cheias, deixar atrás a destruição da natureza, o povo está mais pobre do que antes e ficou com os restos da natureza tudo aí, enfim, e a riqueza toda foi embora. Quer dizer, são questões éticas, questões sociais, questões humanas e questões cristãs que estão ali, portanto. Dom Cláudio, vou encaminhando para o final da conversa com o senhor e gostaria que o senhor desse uma palavra de encerramento para nós, por favor. Eu espero, de fato, que essa semente que naquela época foi plantada e nasceu até de perspectivas um pouco diferenciadas do que nós hoje pensamos, claro, porque era dentro de uma situação histórica específica,
saíamos de um regime militar e que era muito de direita, claro, e onde toda a questão social também se ressentia muito. E também o inverso, também, claro. Havia muito mais, digamos assim, atividade da parte, digamos, da parte do social, dos operários, dos trabalhadores e das suas lutas, enfim, do que hoje. Hoje tudo isso, obviamente, tem já uma situação histórica muito diferenciada. Mas eu creio que a história desses encontros, a história mostra como é importante não perder a oportunidade de fazer esses encontros. Uma cultura do encontro é outro aspecto que você sabe que o Papa Francisco insiste muito. Uma cultura do encontro, uma cultura do diálogo, uma cultura de quem sabe escutar e de quem sabe, de fato, entrar dentro de um processo em que toda a comunidade humana participa e constrói seu futuro. Acho que isso deve continuar. E seria muito importante que continuasse. E também creio que dar uma publicidade maior, conseguir chegar mais até mesmo à sociedade como tal, e ao nosso povo como tal, aos nossos trabalhadores e tudo mais como tal. E hoje existe tanta metodologia dessa comunicação que também fez um progresso fantástico. Os meios de comunicação é uma das coisas que mais progrediu em termos tecnológicos, portanto, também temos essa condição de fazer chegar como uma boa notícia aquilo que ali se discute e se propõe. Dom Cláudio, nossa conversa estava excelente. Eu vou encerrar agora a nossa gravação. Muito obrigado por o senhor participar desse relato dos 60 anos da DCE. Muito obrigado pela sua participação.